E hoje eu quero trazer um texto bíblico e quero convidar você a abrir nesse texto para que a gente leia junto. No livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 30. Hoje nós vamos ler livro de Gênesis, capítulo 30, do versículo 25 até o capítulo 31, 18. Hoje a leitura vai ser um pouco mais longa do que eu estou acostumado a fazer, talvez do que vocês estejam acostumados a fazer, mas o estudo vai ser um pouco mais curto, então aqui a negociação vai valer a pena. Então aguente comigo, força aí força na peruca, força na concentração. Vamos ler juntos um texto bíblico, até porque principalmente quando a gente trata de algumas narrativas bíblicas, se a gente não pegar o arco narrativo inteiro, a gente fica pescando informação, fica um pouco mais complicado de entender. Então, eu encorajo você a se empenhar comigo e ler este texto bíblico de Gênesis 30, do verso 25 em diante. Eu vou ler o da Nova Versão Internacional, da NVI. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Depois que Raquel deu à luz a José, Jacó disse a Labão: deixe-me voltar para minha terra natal, dê-me as minhas mulheres pelas quais eu servi, os meus filhos, e eu partirei. E você bem sabe o quanto eu trabalhei por você. Mas Labão lhe disse: se mereço sua consideração, eu peço-lhe que fique. Por meio da adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: diga-me o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó, porém, lhe respondeu: você sabe quanto trabalhei para você e como seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando é que farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Respondeu Jacó: não me dê nada, não me dê coisa alguma. Eu voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte: hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas, todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro, toda vez que você resolver verificar o meu salário. Se estiver no meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada, e algum cordeiro que não seja preto, poderá considerá-los roubados. E disse Labão: de acordo, seja como você disse. Naquele mesmo dia, Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas, todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas, e todos os cordeiros pretos, e os colocou aos cuidados dos seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a 3 dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoraque, amendoeira e plátano, e neles fez listras brancas, descascando-os parcialmente, expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados juntos aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde eles costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos, e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Que história maluca, né, gente? História maluca. Até me perdi aqui. Versículo 40 do capítulo 30. Jacó separava os filhotes do rebanho dos demais e fazia com que esses ficassem juntos dos animais listrados e pretos de Labão. Assim ele foi formando o seu próprio rebanho, que separou do de Labão. Toda vez que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros, em frente dos animais, para que se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocava ali. Desse modo, os animais mais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, e de servos, e de servas, e de camelos, e de jumentos. Capítulo 31. Já passamos a metade, tá, gente? Estamos indo muito bem. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza às custas do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor então disse a Jacó:
Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo, onde estavam seus rebanhos. E lhes disse: vejo que a atitude do pai de vocês para comigo não é mais a mesma. Mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que eu trabalhei para o pai de vocês com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Na época do acasalamento dos animais, eu tive um sonho em que eu olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda alguma parte na herança dos bens do nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas ele nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã-Arã para ir rumo à terra de Canaã, a terra de seu pai Isaque. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Você já teve que passar por alguma decisão profissional difícil? Só um segundo, vou abrir água enquanto você pensa. Rapaz, precisa de 2 mãos para isso aqui, de ensino superior. Viu? Vamos torcer. Obrigado, tá bom demais. Não, já dá para beber. Obrigado, viu, irmão? Você já teve que tomar alguma decisão profissional em que você realmente não sabia muito o que fazer? Uma mudança de curso, uma mudança de área profissional, uma mudança de emprego. Mais difícil ainda, você talvez já tenha passado ou conhece alguém próximo que está passando isso. Talvez você esteja passando. Uma decisão que vai implicar mudanças para a sua família, para a sua rotina, para o seu salário, para a renda da casa. E você sentiu um pouco sem rumo, ou sentiu que a sua visão não conseguia avaliar mais o que poderia ser melhor ou pior? Nós estamos numa época em que mudanças profissionais se tornaram uma regra bem grande no mercado de trabalho comparado com gerações há 30, 40 anos atrás. Geralmente, gerações anteriores tinham uma carreira para a vida, uma formação para a vida. E o mercado de trabalho se tornou muito mais fluido. E um dos grandes desafios que a gente tem na nossa comunidade, como eu disse, eu sou da Igreja Batista do Prado, sou pastor lá, já estou há alguns anos lá. Parênteses, eu estou aqui com a minha família neste culto, no outro eu não estava, não apresentei, mas eu sou casado com a Lilian, querida, levante suas mãos, a Lilian, linda mulher, junto com o Benjamin, meu filho mais velho, de 10 anos, e tem o Matias, de 8, e o Thomas, de 5, que já foram para as salinhas. Mas um dos desafios que nós temos na nossa comunidade, na Igreja Batista do Prado, atualmente, é que boa parte dos profissionais da nossa igreja estão avaliando trocas para melhoria da sua renda familiar, de condições de trabalho, especialmente no pós-pandemia, a nossa avaliação do que é um bom trabalho, do que são benefícios, mudou. E dos desafios nisso é que não é uma coisa que está reduzida ao Prado, à Igreja do Prado, e possivelmente aqui à República, porque eu estava pesquisando sobre isso dentro do jornal da BBC, uma pesquisa do DataCamp, de janeiro de 2025, indicou que 51% dos brasileiros em idade profissional sonham em uma transição de emprego ou de carreira no futuro próximo. E 42% já estão em processo ou miram em um futuro próximo, numa mudança de trabalho ou de área de trabalho, uma mudança mais radical.
E as principais razões que essas pessoas, nessas entrevistas, indicavam do porquê elas desejavam mudar de trabalho era, primeiro, qualidade de vida. Segundo lugar, um plano de carreira de salário melhor. Em terceiro lugar, ambientes de trabalhos menos tóxicos. Então, uma percepção de toxicidade no mercado de trabalho começou a se tornar maior, certo? E para essas pessoas, uma população grande, pensa, praticamente metade do mercado de trabalho está almejando uma mudança. Quais são as limitações, então, quando as pessoas miram nessas possibilidades? A primeira, as top 2 as limitações eram o ritmo para se classificar profissionalmente, para se qualificar profissionalmente, e risco financeiro. Em primeiro lugar, essa dificuldade. Por exemplo, eu sou um advogado e quero me tornar, tenho sentido mais vocacionado a ser um psicólogo. Eu tenho que trabalhar 40 horas de dia, estudar de noite, fazer estágio de fim de semana, para conseguir fazer aquilo. Se fosse só uma questão de mudar de um para o outro, ia ser mais simples, talvez eu mudasse. Mas para fazer isso aqui hoje, na minha rotina familiar, no meu ritmo, eu não dou conta. Então, não migro. Ou eu faço isso, mas com certo sacrifício. E o segundo é o risco financeiro, porque eu vou investir dinheiro, vou investir em um curso, vou investir numa pós, para poder migrar de trabalho de área, ou talvez eu tenha que ficar no hiato, sem emprego por um período, isso vai ser um peso muito grande. Ou vou mudar para uma área que paga menos, e eu tenho que me organizar financeiramente para isso. Então essas eram as principais limitações. E aí surgiam então alternativas, pessoas que desejavam mudar de emprego, ou desejavam mudar de área e não poderiam, miravam em alternativas, que geralmente eram aperfeiçoamento na própria área, em vez de começar uma nova faculdade, um novo rumo, ela fala, bom, vou fazer uma pós, vou fazer um mestrado para que o meu salário melhore, ou vou mudar de vaga, ou fazer um concurso na minha área para que eu tenha mais flexibilidade, mais estabilidade. Isso é o que essa pesquisa de janeiro desse ano indicava. Então, se a gente pensa na faixa de profissionais com mais ali de cerca de 20 anos, até pessoas aposentadas que ainda trabalham, que ainda decidem se dá para parar ou não e assim por diante, 51% de pessoas no Brasil almejam uma mudança para algo melhor, estão, de certa forma, insatisfeitas com o seu trabalho. Como, então, nós miramos em decisões sábias no meio deste ambiente? E não só sábias, mas como nós permitimos que a nossa fé cristã nos guie nesse tipo de decisão? E se você já passou por isso, ou tem alguém passando por isso perto de você, você sabe que elas são extremamente desgastantes. Não só a mudança, mas o processo de avaliar, pensar, tenta mais um pouco nesse trabalho, vamos mais um pouquinho. E você vai se desgastando porque você olha e vê, há uma possibilidade, será que vale a pena ou não? Então, nós como igreja, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, vamos estar atentos e orar por essas pessoas nessa fase de vida, de transição de trabalho. Mas esse episódio bíblico vai nos trazer um pouco de sabedoria para enxergar como é que Jacó, nessa situação, como o testemunho bíblico nos indica, que houve uma decisão de mudança de vida que implicava o profissional de Jacó. Só recapitulando, talvez você conheça a história de Jacó. Talvez você conheça um pouco. Jacó nasceu na família da promessa de Gênesis, Abraão, Isaac e Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. E ele nasceu como gêmeo, Jacó e Esaú, irmãos completamente diferentes. Esaú era coberto de pelos, tanto é que o nome dele, Esaú, ressoa a palavra em hebraico para algo coberto, algo peludo. E Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão mais velho, os dois saem em sequência. E os pais acham inusitado aquilo e põem o nome dele de aquele que agarra o calcanhar, Yaakov. Yaakov, a palavra para Jacó, é de onde vem o nosso nome para Tiago em português, por um caminho diferente. Mas Jacó e Yaakov, Tiago, tem o mesmo significado. Iago também, essas coisas. Jacó é aquele que agarra o calcanhar. Ironicamente, porque aquele que agarra o calcanhar também é uma pessoa meio trapaceira, né? É o filho cujo nome vira Rasteirinha. Ah, o Rasteirinha está em casa, e o peludo. Então, os nomes indicavam muito da situação em que uma criança nascia e algo que acompanhava a vida dela. E Jacó,
desde cedo se mostrou um menino mais refinado, mais controlado, pensa a longo prazo, estratégico, enquanto Esaú é um cara ativo, gosta de sair de casa, faz sem pensar, resolve, é caçador, vive fora de casa, e o Jacó está sempre em casa, mais organizado, da rotina, era pacato, algumas versões dizem. E o que acontece é que esses irmãos, na sua diferença, começam a criar alguns conflitos, porque Esaú chega um dia com fome da rua, Jacó está fazendo lá um guisado, um cozido de carne bonito, uma sopa bonita. Esaú chega com fome e fala, cara, me dá um pouco dessa comida. Jacó, que é estratégico e um pouco trapaceiro também, fala, vamos fazer assim, assina esse guardanapo dizendo que você passa parte da herança para mim. E o irmão fala, estou com fome mesmo, tanto faz essa herança, não vai me alimentar, daí a comida. Comeu e foi embora. Daqui a pouco, Jacó também engana o pai, porque o pai tinha que impor mãos, o pai tinha que assinar a via da herança. Então ele chega junto com a mãe, eles bolam um plano em que o pai fala, Esaú, vem aqui para eu te abençoar, prepara uma caça. Daí quando o Esaú sai para caçar, Jacó vem com a mãe, prepara um dos cordeiros da casa, e chega e se cobre de pelos e fala, sou eu, pai, o Esaú, pode me abençoar, assina aqui o documento aqui, por favor. Daí o pai, é você mesmo? Claro, pode assinar, pai. Ele assina, abençoa, fala lá. E quando Esaú chega, Isaac fala, quem que é você? Eu sou Esaú. Não, Esaú acabou de sair daqui com o documento assinado? Jacó enganou o Esaú, enganou também, o irmão enganou o pai. Então Jacó tem tudo pronto para ser o herdeiro daquela família. Mas você pensa como Esaú ficou, né? Esaú fica como? O meu pai tá ficando velho e vai morrer. O dia que ele morrer eu vou acabar com meu irmão. Vou matar meu irmão. E a mãe percebendo, família disfuncional, né? Sabe aquela, um tem aliança com um, outro com aliança com o outro, um preferido de um, preferido do outro. A mãe chega e fala, meu filho Jacó, vai embora para a casa do meu irmão, o meu irmão Labão, mora numa cidade, uma região chamada Padã Arã, vai para lá até passar raiva do seu irmão, como se o tempo curasse a raiva. Então Jacó foge, chegando lá, encontra uma menina linda no poço, ajuda os bichos a beberem água, e o que acontece? Descobre que a prima dele, filha do Labão, se chama Raquel, e ela é maravilhosa, linda. Labão, que a gente já vai vendo que é um cara com um caráter meio tortuoso, chama o menino e bota ele para trabalhar na empresa. Trabalhar em família é uma bênção e um perigo, né, gente? Quem já trabalhou, já teve empresa familiar, padaria de família, negócio de família, sabe que é um negócio, né, escorregadio. E depois de um tempo, ele está lá trabalhando de graça para o tio, em troca de ficar na casa. Daí ele fala assim, poxa menino, vamos lá, você está trabalhando de graça, o que você quer de salário? E Jacó fala, olha, eu me apaixonei pela sua filha, vamos fazer assim, eu não tenho dinheiro nenhum, sou um pé rapado. Eu vou trabalhar para o senhor eu trabalho para o senhor em troca do dote da sua filha, para eu pagar para você o dote que existia na antiguidade. Então o sogro, visionário, falou assim, claro, 7 aninhos trabalhando por mim e a filha é sua. Jacó trabalhou e estava tão apaixonado que passaram como dias aqueles 7 anos. E aí veio o casamento e levou a sua noiva para a noite de núpcias, ela coberta com véu. Depois da primeira noite juntos, amanheceu e ele olhou e viu que com quem ele passou a primeira noite? Com Lia, a irmã mais velha de Raquel, que não era lá muito bonita e que ele não tinha nenhum apego. Então você imagina, Jacó deveria estar muito afoito para a sua primeira noite de núpcias e nem viu com quem estava. Ele que enganou o seu pai no escuro, porque o pai era cego e não reconheceu, agora ele foi enganado. Parece aquele aqui se faz, aqui se paga, né? Tem uma ironia na vida de Jacó. E ele vai falar com Labão, você está maluco? Trabalhei 7 anos para você, pela sua filha Raquel, e você me entrega a Lia? Dele, calma, não é costume aqui na nossa terra que a filha mais nova case antes da mais velha? Eu falei que ia dar uma filha, nunca falei qual? Você que não checou direito antes de passar a primeira noite? Isso não é problema meu agora, vai lá e casa, fica com ela. Não, mas eu tenho uma ideia, Labão. Trabalha mais 7 anos de graça para mim, e o dinheiro que você for juntando do trabalho, eu ponho na poupança privada, daí depois fica para mim. Pode ser? Daí Jacó, contrariado, trabalha mais 7 anos. E enfim se casa com Raquel. E agora ele tem 2 esposas. E cada esposa tem as suas servas. E começa uma disputa entre as irmãs. Imagina que inferno de casamento. 2 mulheres que não se gostam muito, que sempre disputaram e querem ver quem tem mais filho.
é criançada, é mãe brigando, criança chorando, fralda suja. E aí, Jacó ama muito mais Raquel do que Lia. Só que de alguma forma Deus abençoa Lia tendo filhos. E Raquel é estéril, não tem filhos. E os anos vão passando e Raquel fala, casa com a minha aqui, fica com a minha serva para ela engravidar e os filhos serem meus. E aí a Lia fala, então fica com a minha serva também. Começa a vir filho para tudo que é lado. 12 filhos que viram as 12 tribos de Israel e uma menina que é chamada pelo nome de Diná. E depois desses filhos, finalmente Raquel engravida. Deus é gracioso e ela tem um filho que se chama José, que é o que nos traz para a nossa história. O começo da nossa história é, quando Raquel deu à luz José, Jacó foi falar com seu sogro. Agora eu quero começar a juntar o dinheiro, que eu trabalhei 14 anos aqui, de graça para você, mas eu não estou tendo nada para pôr dentro de casa. Eu quero fazer alguma coisa pela minha família. E eu imagino que José faz isso porque a mulher que tinha filhos na antiguidade, que não tinha filhos na antiguidade, era sempre muito vulnerável a ser abandonada, a ser maltratada. Então ele sabe que depois que ela tem um filho, ele pode negociar com Labão que ele quer se distanciar. Parece que Jacó quer cortar as amarras do cordão umbilical com o sogro. E nisso, a negociação deles é simples, porque Jacó fala, para mim deu, já trabalhei bastante, mas agora eu preciso começar a fazer o meu patrimônio. E o Labão faz aquele dramalhão, não, olha, eu fiz uma adivinhação e descobri que eu estou sendo abençoado porque você está aqui, você precisa ficar, não vai embora, fica por perto, trabalha comigo, a empresa aqui é boa, eu te aumento o salário, quanto que você quer ganhar? Não, não é ganhar, não é mais de ganhar o problema para mim é, eu quero algo diferente, então vamos fazer o seguinte, você tem ovelha de tudo que é tipo, mas eu vou ficar com as malhadas, listradas, as provavelmente mestiças. Os comentaristas falam que o tipo de espécie de ovelha e cabra que tem na região, provavelmente eram as mestiças e recessivas. E ele propõe ficar com as ovelhas mestiças recessivas e o Labão ficar com as dominantes. Lembra de Mendel, gente? Lembra? Alguém fez aí saudades de estudar genética, azão, azão, azinho, azinho, quando você cruza, azão, azinho, azão, azinho, fica com a aparência do azão, mas é recessivo. Lembra disso? Lembre-se disso. Deu gatilho para alguns, saudades do ensino médio. O ponto que é importante dessa história é que o tipo de ovelha que ele pede para si são as ovelhas menos comuns e as ovelhas mais recessivas. E quando Labão, toda vez que Labão, preste atenção nisso, toda vez que Labão fala alguma coisa na Bíblia, toda, não sobra uma. Sempre tem alguma coisa por trás. O Labão nunca é transparente. Ele sempre fala alguma coisa querendo outra. E nesse caso eu imagino Labão falando, olhando o pasto, aquele monte de ovelha. E Jacó fala, vamos fazer assim, eu fico com as forem malhadas. E por serem recessivas, deveriam ser minoria. Tem 100 ovelhas aqui, só 20 são malhadas, são sempre 20%. Não, então ele vai ficar com 20%, tá bom, bom negócio. Você vai aumentando o rebanho, eu vou ficar com 80%, você 20%, está ótimo para mim. Parece que Labão tem já um plano de enriquecer. E o que ele faz? Ele afasta as ovelhas que já são malhadas para falar, vai nascer só a ovelha preta e branca aqui, vou me dar bem. Mas Jacó, e isso a Bíblia não deixa claro, mas talvez por uma certa superstição ou observação do funcionamento ali, não fica tão claro. Ele percebe que algumas ovelhas malhadas nascem de ovelhas que aparentemente são azão, azinho. Mesmo das cruzando azão, azinho, começa a nascer azinho, azinho. Então ele, naquela sagacidade, começam a nascer ovelhas salpicadas, malhadas, mestiças. E ele junta as mais fortes e o rebanho dele começa a crescer. Claro que esse processo, né, de raspar, ele pega álamo, amendoeira, que são madeiras que por fora são marrons, e quando você raspa é branca por dentro. Já viu madeira que é assim? Goiabeira um pouco assim, alguns tipos de plátano são assim, o galho escuro você raspa dentro é branco. A ironia dessa história, igual Jacó tem a ironia de ser enganado no escuro, tendo enganado alguém no escuro, é que o nome de Labão, a palavra Lavan em hebraico quer dizer branco. É como se Jacó, nesse processo, expõe a falta de caráter de Labão. Ele vai expondo os galinhos ali. O que vai acontecendo nisso? Ele começa a enriquecer, crescer o rebanho e o cara fica rico pra caramba. Mas chega um ponto
na vida dele, e a gente sabe depois, olhando na cronologia, no fim do capítulo 31, que ele passou 6 anos cruzando essas ovelhas. No fim, ele passou 14 anos, 7 anos para cada filha, lembra? 7 anos para cada filha, mais 6 anos cruzando ovelha. Ele passa 20 anos da vida debaixo de um chefe picareta. Isso é muito tempo de uma vida de uma pessoa, de uma vida útil. E ele fala, olha, eu tive uma visão, e eu estou vendo que a atitude do meu sogro, dos filhos dele, não tão legais. Isso não vai dar certo. E Deus fala com ele, volte para a terra dos seus pais. O problema é que isso implicaria o quê? Ok, talvez eu enriqueça, mas eu vou abandonar minha fonte de reprodução, que são todas as ovelhas, vou reduzir o meu grupo e vou migrar. Pode morrer gente no caminho, é arriscado. Como que eu vou fazer isso? E ao conversar com as suas esposas, ele chama e fala, olha, isso está acontecendo. Eu tive essa visão, a gente vê que aquela coisa ali da percepção que ele tem, até um pouco supersticiosa, mas um pouco tentando entender as regras do mercado dele. Ele recebeu num sonho, mas ele fala com as esposas, olha, eu estou querendo ir, vocês sabem que o pai de vocês me traiu, me enganou, trocou meu salário 10 vezes, promete uma coisa, faz outra, não dá mais, não dá mais. E elas respondem, olha, o nosso pai pegou o dote, você trabalhou 14 anos, em vez de juntar na poupança privada e guardar para nós, o pai queimou tudo, botou tudo no jogo do tigrinho. O pai é maluco, é inconsequente, esse dinheiro era para ser nosso, e ele investiu nele mesmo, fez o que ele queria, vamos embora. Mas elas terminam dizendo, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. E então eles voltam. Essa história de Jacó, e para hoje, eu quero trazer 3 reflexões rápidas para a gente avançar, para a gente levar para a nossa semana, conforme a gente conjuga fé cristã e decisões de trabalho. A primeira delas, que é importante, é que Jacó, ele tem que fazer uma espécie de priorização de princípios. E Jacó percebe, num primeiro valor, que você ter caráter, desenvolver caráter e desenvolver competência é mais importante do que a sua remuneração. É óbvio que Jacó junta um patrimônio e começa a trabalhar. E ele ganha competência em como fazer aquilo. Mas tem um ponto em que Jacó percebe que ele está desenvolvendo isso, está ganhando, mas o que ele ganha não vale mais a pena. Um dos grandes sintomas de que talvez a gente tome decisões um pouco equivocadas com o trabalho é quando o nosso único critério, o nosso primeiro critério é qual é o salário? O quanto vai custar e o quanto eu vou ganhar? Essa era a mentalidade do Jacó até ali. Talvez depois de passar as consequências de um traidor, ele começa a pensar, caramba, eu não posso decidir só nisso. A gente tem uma pessoa próxima na nossa comunidade que passou por um episódio interessante em que era uma engenheira agrônoma, estudou para um concurso do Ministério da Agricultura, com um salário excelente, benefícios excelentes, concurso... Gente, lembra a velha guarda de concurso público que você aposentava com integral? Quem lembra disso? Agora tem um teto. Mas você fala, nossa, super bom trabalho. Se você era engenheiro agrônomo, esse era o trabalho top que você podia ter no Brasil, em questão de salário, benefício, aposentadoria e estabilidade. Essa pessoa lutou, estudou lá 3, 4 anos pelo concurso, passou no concurso e ficou lá aqueles 2 anos até ser chamado. Não chamaram, entrou com recurso, enfim foi chamado e começou a trabalhar. E ao passar do tempo, entrou uma desilusão com aquele trabalho por causa da politicagem durante operações com um grande agronegócio no Brasil. A saúde emocional dessa pessoa começou a decair. Ela se desiludiu com como funciona a área de trabalho dela. Mas ela persistiu, porque ela falou, pô, depois do que eu lutei para estar aqui, agora, né, não vou pular fora, né? E começou, daí entrava numa terapia, entrou com remédios para questões de ansiedade, de ataques de pânico. A politicagem nojenta foi dando muito, muito desgaste. E essa pessoa insistiu por 6 anos nesse cargo. 6 anos. Trabalhando à base de remédio, a família sentindo, teve filhos no caminho, viajava, passava tempo longe dos filhos. O marido dela apoiou, incentivou, ficava mais com as crianças. Gente,
depois de uma certa quantidade de anos, nós mesmos começamos a falar, amigos próximos, assim, olha, você tem certeza que vale isso tudo por esse salário? Tem certeza? Porque não era mais a mesma pessoa, parecia uma pessoa sem alma quando você conversava. Era muito triste. Mas ninguém aqui é utópico para falar assim, não, vamos fazer assim, ó, reduz a entrada da casa pela metade que está tudo bem. Vamos só sair do trabalho e se resolvem, as coisas se ajeitam. Ela era a maior provedora da casa, no caso. Como que você aconselha uma pessoa numa situação dessa, que a remuneração é fundamental para a casa? Eles começaram a financiar uma casa e estavam nesse processo e assim, puxa, agora a gente já fez um compromisso financeiro. E houve um processo de oração tão grande, até um ponto das terapias e da vida de autoanálise dela diante de Deus, uma crente fiel, que ela falou, não dá mais, não dá mais. Eu preciso sair, o dinheiro não está se pagando, metade do dinheiro está indo para tratamento, metade do dinheiro é para pôr as crianças integral na escola, e não está mais se segurando, não tem mais sentido. Ela desenvolveu competência, tinha um caráter aprovado, estava insistindo em ser firme com caráter dentro de um ambiente cheio de politicagem, mas não se segurava mais, não tinha mais porquê. O dinheiro perdeu o glamour. Eu ganhar 10 salários mínimos, poxa, dinheiro pra caramba. Mas chega um ponto que a pessoa fala, eu não estou vivendo, eu estou adoecendo, estou ficando no pronto-socorro com frequência. E houve um processo de discernimento, de oração daquela família, que eles tiveram que tomar um passo, sem seguranças financeiras claras, porque ela falou, não dá mais, tirei uma licença, eu não vou conseguir voltar da licença que o médico psiquiatra dela tinha dado. Graças a Deus, Deus supriu por uma mudança de contrato deles com um lugar que alugava. O marido ganhou um cargo de confiança, entrou um dinheiro, e eles conseguiram estabilizar, mudou a escola, mudou as coisas e Deus proveu. Mas olha, o processo de decisão e de lutar assim internamente, ela falava, gente, depois do que eu lutei para ter aqui, como é que eu vou pular fora? Já teve alguém nessa situação? E entra a culpa, no caso dela, que eu acho que o mercado de trabalho é mais inclemente com mulheres, especialmente mulheres depois dos filhos, está na culpa. Estou no trabalho, estou culpado porque não estou com os meus filhos. Eu estou com os meus filhos, eu estou culpado porque meu trabalho está batendo WhatsApp lá, está chamando. Então vivi essa dupla culpa. O ponto nisso é que aprender e desenvolver competência e caráter é mais fundamental, não que é único, mas é mais fundamental do que a remuneração. Se a remuneração é o único critério pelo qual você segura-se a um lugar, talvez seja bom dar um passo para trás. Até porque quando a gente entra, especialmente, a gente está numa faixa privilegiada da população, provavelmente, de classe média, em que a gente tem uma figura de túnel. A gente decide baseado nos compromissos financeiros que a gente tem adiante, a fatura do cartão, o boleto do mês que vem. Mesmo pessoas, às vezes, em faixas mais simples e mais baixas da sociedade, estão ali no trabalho, dia a dia, porque tem que pagar aluguel, luz e água, pagar aluguel, luz e água. E você não percebe mais que você está trabalhando para entrar aquele dinheiro para sair, trabalhar para entrar o dinheiro para sair, e não existe mais a pergunta, que tipo de competência eu estou exercendo, que tipo de caráter eu estou desenvolvendo aqui? E como Deus desenvolveu, como vocês já devem ter ouvido, pelo que o Arthur também me falou, Deus é o criador do trabalho para se cultivar o jardim, para se criar. Existe competência sendo feita pelo mundo, ou eu estou olhando só ali, preciso que caia esse dinheiro? Isso nos cega e nos fecha numa visão de túnel. E algo precisa nos tirar disso, que nos leva ao segundo ponto, que é sanidade e comunidade são mais fundamentais do que utilidade. Labão enxerga a utilidade de Jacó. Ele fala, eu vi por adivinhação que o meu rebanho está crescendo porque Deus está te abençoando. Você precisa ficar nessa empresa. Você não pode tirar férias de mais de 4 dias. Imagina como que eu vou ficar aqui sem você. Não, mas se você sair aqui, como que eu vou ficar maluco? Não dá para você ficar fora. A utilidade nos confunde nas decisões de trabalho. Não, mas olha, eu tô nisso daqui, vai mudar a empresa, vai mudar tudo. Como que eu vou deixar fulano na mão? Como que eu vou deixar fulana na mão? Não posso fazer isso. Sendo que Jacó tem que decidir pela sanidade dele, porque ele não aguenta mais trocar de salário, não aguenta ser explorado. E ele puxa uma comunidade, é a primeira vez na vida de Jacó que ele toma uma decisão
lucidamente conversando com outra pessoa. Porque até aqui Jacó sempre é aconselhado pela mãe, ou ele toma a decisão sozinho, sai fazendo sozinho. E aqui ele chama as esposas e fala, olha aqui, não dá mais para ficar assim. Isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Essa prestação de contas a pessoas com a mesma fé é tão fundamental para a nossa saúde profissional. Você está num grupo, ou está numa igreja, ou num círculo de amigos em que você conversa com um certo ciclo de tempo, e as pessoas vão vendo a sua história, vão te ouvindo e vão respondendo para você uma percepção de fora que te tira da visão de túnel, é muito importante. Para aqueles que já passaram crise, às vezes você começa a fazer terapia e você fala, nossa, eu estava enxergando tudo meio limitado. Começa a conversar com o pastor, com amigos, e você fala, caramba, é verdade, por que eu... Há 5 anos eu não ficaria preso nesse trabalho, mas agora eu estou, por quê? Eu não escolheria isso daqui, mas agora eu estou escolhendo. O que está me guiando? E esse olhar, uma comunidade de fora, que te ajuda a ver com sanidade, é muito, muito fundamental. Quem são os conselheiros e os amigos que conhecem a sua trajetória, seu arco de vida, para quem você não é a sua identidade profissional? Eles te veem não como, você é contador, você é professor, você é advogada, você é jornalista, você é do marketing, você é médico, médica da área da saúde. A pessoa não te vê primariamente pela sua utilidade profissional, mas te vê como um irmão, irmã em Cristo. Que se você mudar de trabalho, para ela tanto faz. Estas pessoas que têm essa saúde espiritual, que não te enxergam no seu papel profissional primariamente, precisam ouvir a sua história e ecoar. Até porque a gente vê nisso essa resposta tão importante no fim da fala delas, porque elas ecoam. Ele fala, meu pai está me explorando, está fazendo isso. E elas ecoam, é verdade, eu conheço o meu pai é picareta mesmo. Imagina, é duro ouvir isso, né? Mas, no versículo 16, portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Não faça tudo o que o seu chefe, o mercado, determinadas culpas te ordenam. O que Deus lhe ordenou. Esses conselheiros são muito importantes. Até porque, em muitos momentos, a sua decisão de mudança ou de não mudança vai ter um custo emocional, afetivo, profissional. E estas pessoas estarão com você no caminho. Busque esse tipo de conselheiro. Agora que o pai delas já tinha gasto tudo lá, levou tudo para Balneário Camboriú, gastou todo o dinheiro da gente investindo lá em negócio, no prédio do Cristiano Ronaldo, sei lá no quê. Elas se guardam, inclusive, da mágoa, né? O meu pai é isso, você tem que se vingar dele. Elas falam, não, faça o que Deus lhe ordenou. Inclusive nisso. A nossa remuneração, inclusive, isso é importante, o nosso ganho, as nossas habilidades, elas só... É uma coisa do reino de Deus. O nosso dinheiro, ele tem que se tornar vida para mais pessoas. Se ele está fechado no seu círculo, do meu gasto, talvez no máximo do gasto da minha família, mas não há espaço para hospitalidade, para investir, para fora disso, talvez tenha um sinal amarelo que tenha que ligar na sua mente. Não é o que tem de retorno, não é o que tem de utilidade. Isso nos leva para o terceiro ponto. As promessas e a presença divina são mais fundamentais para Jacó do que o projeto. Imagina Labão voltando o dia falando, e se a gente fizesse um negócio aqui de inseminação artificial de ovelha? Vamos virar um lugar aqui para fazer a ovelha crescer e você vai virar o maior cara, eu estou com um projeto na mente aqui. Mas Jacó não está mais guiado pelo projeto. Ele está guiado pelo que Deus deu a ele de promessa. Deus lá em Betel, onde ele dormiu, falou, eu vou estar com você até você voltar. E ele vai, e nesse momento Deus fala com ele, agora é hora de voltar. Depois de 20 anos. Talvez tenham decisões profissionais que você adia. Isso acontece muito. E você sabe, depois desse tempo, de repente Deus está te incomodando. Poxa,
eu tinha essa visão lá atrás de trabalhar com algum projeto de gente menos favorecida. Eu estava com isso no coração, de ter mais tempo para isso, mas agora com filhos, com outro momento eu não estou. Mas lá na frente volta. E o que é vocacional de Deus volta para a gente. Vai e volta, vai e volta. E é preciso sensibilidade e disponibilidade. Jacó tem que falar, eu não me importo mais com o salário que ele está oferecendo, com o projeto que ele está oferecendo, eu não quero mais isso. Agora, o meu coração está sendo incomodado por algo que Deus prometeu, por algo que Deus prometeu também que vai ter de presença comigo. A gente cantou agora há pouco aqui, incomparáveis são tuas promessas para mim, certo? A gente conhece as promessas de Deus para nós? Quais são as promessas de Deus? Quais são as promessas que Deus tem para nós como filhos dele? E são muitas. E é por isso que o conhecimento bíblico também é um acúmulo de entender o que Deus está me prometendo. Tem promessas assim, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as suas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. São promessas bíblicas. Se as ansiedades estão te afogando, entregue a Deus. Busque a Deus, ore e fale, Deus, eu estou ansioso por isso, eu preciso de ajuda. E de alguma forma, uma paz que excede todo entendimento vai começar a guardar. Tantas promessas bíblicas, Jesus fala, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vão fazer discípulos e eu vou estar com vocês. Quantas promessas bíblicas nós precisamos conhecer e revisitar? Então, se o trabalho, no seu atual momento, o seu emprego, o trabalho, sua função, pode ser uma função não remunerada, pode ser que você esteja como pai ou mãe em tempo integral. Se eles não permitem tempo para revisitar as promessas de Deus, algo tem que ser retirado. Algo tem que ser retirado, porque as promessas de Deus têm que ser o norte das nossas decisões. E essas promessas, inclusive, nos tiram dessa visão de túnel, em que o objetivo é só resolver o próximo dia, resolver a próxima semana, resolver o próximo mês. E a gente não consegue sair disso. Eu lembro muito dessa promessa, de Josué. Tem vários momentos em que pessoas recebem uma função que parece além das forças dela. Josué recebe, por exemplo, de Moisés. Moisés está tirando o povo da terra do Egito e Moisés, por causa de uma desobediência, não vai poder entrar na terra e dominar a terra. E ele fala, pessoal, Josué agora vai ser o líder de vocês. Um rapaz jovem, que ali já estava um pouco mais velho, um jovem faz tempo, sabe? Um jovem adulto. E Moisés fala para Josué na frente de todo mundo, você vai guiar esse praticamente 1,5 milhão de pessoas para uma terra, enfrentar inimigos mais fortes que você, para tomar posse da terra que Deus prometeu a vocês. E ele fala na frente de todo mundo, é o Senhor quem vai adiante de você. Ele será contigo e não te deixará, nem te desampararás. Não tenha medo. Olha que tipo de conselho que nós precisamos receber e também precisamos dar para outros. Se Deus te delegou isso a fazer, se Deus te delegou estar nesta função, criar os seus filhos, mudar de área, isso está claro. Ele é quem está preparando o que está diante de você. Ele será contigo, não te deixará e não vai te desamparar. Então não tenha medo. Porque nós temos medo. Mudar dá medo. E mudar coisas que envolvem padrão de vida, estilo de rotina, dão medo. O que vai acontecer com o meu filho se eu perder esse trabalho, se acabar esse salário? Eu não quero ver os meus filhos passando apertos que eu passei. A gente não quer isso. E quem sabe esses apertos têm um efeito oposto para aqueles que estão firmados na rocha, que é Jesus. Eles têm um efeito oposto. Em vez de te levar ao desespero, ele te leva à oração. Olha, se eu tiver que enfrentar dificuldades, um projeto mais difícil, remuneração pior, eu sei em quem eu tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Volte-se para Jesus Cristo. E conforme nós ouvimos esses 3 pontos, eu não quero simplesmente pregar e trazer aqui um estudo como se fosse assim. Eu não gosto de estudos em que, Jacó foi o maior empresário da história, o maior psicólogo que existiu. Eu não gosto disso. Não acho que é bom. Até porque na história bíblica, todos
pecaram, todos falham. Jesus não falha. Mas na história de Jacó, ele ainda é um enganador em recuperação. Porque Jacó faz um esquema com as ovelhas que deixa a gente meio dividido. Foi certo o que Jacó fez com Labão? Ou foi errado? O que você acha? Foi certo? Foi errado? Ele cruzou as ovelhas, ninguém saiu ferido, enriqueceu. Mas Jacó também era meio picareta e tentou se esquivar. Tem um lado dentro de nós que gosta de ver o vilão se dar mal no fim do filme, né? Parece que precisa da justiça, né? Quando o vilão se dá bem no final, você fala, que raio de filme é esse? Imagina ver um filme, o cara faz tudo errado, no fim ele se dá bem e quem está fazendo certo se dá mal, né? Parece que, não. E eu acho que o narrador conta a história desta forma, para nos deixar um pouco divididos. Porque o que Jacó fez não é exatamente certo, nem exatamente errado. É bem cinzento. E, infelizmente, nós somos muito mais parecidos com Jacó do que a gente gostaria. E a gente carrega isso conosco. E a história de Jacó não é só uma história, olha que princípios lindos ele viveu isso. Mas Jacó tem algo que ancora as decisões dele. Mesmo tendo um caráter que ele sabe que não está plenamente claro, plenamente correto, ele tem uma âncora, que é, eu sei o que Deus me prometeu. Eu sei pouco de Deus. O que eu sei é isso aqui. Então, é isso aqui que eu vou fazer. Talvez você conheça pouco da Bíblia, conheça pouco de Jesus, começou a vir na igreja há pouco tempo, ou viveu muito tempo distante, mas você fala, eu sei o Salmo 23, eu sei a oração do Pai Nosso. Eu sei, comecei a estudar a Bíblia, aqui eu estou começando a estudar a vida de Jesus só no Evangelho de João. Apegue-se ao que você sabe deste Deus, por meio de Jesus. E Ele vai sustentar você. Jacó chega e fala, o que eu sei é que eu tenho que voltar para Betel e voltar para Canaã. E eu estou incomodado que eu devo fazer isso. Então eu vou mudar minha vida em função disso. E creio que mesmo assim Deus vai me sustentar e vai estar comigo. Então, princípios. Sua formação de caráter e competência é mais fundamental que a remuneração. Sanidade e comunidade é mais fundamental do que a sua utilidade. E a presença e as promessas de Deus são mais fundamentais do que os projetos. Eu termino pensando aqui com a nossa igreja está envolvida já há 25 anos com um projeto chamado Casa Redentor, que é uma casa para convivência de pessoas em situação de rua, que fica aqui pertinho, na Inácio Lustosa, aqui atrás, no São Francisco mesmo. Há 25 anos Deus deu uma visão para um bando de jovens, todo mundo pé rapado, todo mundo sem dinheiro, todo mundo na faculdade, que algumas pessoas da igreja do Prado e outra igreja começaram assim, tem uma casa que era de uma outra ONG, a Cridas, que não está sendo usada. E se a gente abrisse para receber gente de rua? Um bando de cara de 20, 22 anos. E eles oraram, pensaram e resolveram, não, vamos fazer. E começou uma ONG, com essa ideia de que, não tanto para dormir, mas para ter convivência ao longo do dia. Então, das 7 da manhã às 3 da tarde, todo dia, eles fazem uma fila, e às 7 da manhã abrem os portões e podem receber até 18 pessoas. E neste dia, as pessoas ganham um dia. E ela ali toma café, tem o almoço, tem o lanche à tarde. Tem espaço para tomar banho, lavar suas roupas. Tem uma horta comunitária enorme, que é um terrenão atrás. Então, eles ajudam a cuidar da horta. Ajudam a reformar a casa. Todo dia, todo mundo distribui umas tarefinhas. Um ajuda a cozinhar, outro ajuda na louça, outro ajuda a reformar, a pintar uma coisa. E aquela casa se torna uma casa de reumanização para essas pessoas. Tem estudo bíblico todos os dias. O presidente, que é um amigo muito querido, é um psicólogo que trabalha com dependência química, e ele ajuda. Se a pessoa quiser vir conversar com ele, buscar sair das ruas, sair de alguma dependência química. Tem uma pessoa que trabalha com reprofissionalização com ONGs, que recebem pessoas que vêm desse ambiente. E estas pessoas são chamadas pelo nome. E elas têm um estudo bíblico, e promessas e verdades bíblicas são faladas ali. Mas a taxa de recuperação de pessoas que estão nas ruas, hoje, em Curitiba, está entre 5% a 7%. De 100 pessoas que buscam tratamento para sair, não de 100 que estão nas ruas, de 100 que buscam tratamento para sair, 5 a 7
saem de fato e permanecem por períodos estendidos. Agora me diga qual que é a utilidade desse projeto. Qual que é a remuneração? Se só 5 a 7% vão ter um emprego e quiçá vão ter dinheiro para ajudar a pagar a casa. Qual é o retorno financeiro disso? Qual que é a melhoria que o projeto pode dar para si mesmo? Não tem muito. É um projeto que é uma rua sem saída, parece. Mas existe uma verdade que não é só filantropia, que é uma verdade teológica. Estas pessoas foram feitas à imagem de Deus. E por isso nós temos que fazer isso. Estes jovens que começaram naquela época, alguns ainda estão envolvidos, outros se mudaram, outros estão em outros lugares. Mas outras gerações vieram depois e entenderam, a gente tem que fazer isso porque Deus colocou a imagem dele nessas pessoas. E curiosamente, igual Jesus fala no Evangelho de Mateus, que é um dos mistérios de Mateus. Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, com sede, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Sempre que vocês virem qualquer um desses pequeninos, sempre que vocês viram qualquer um desses pequeninos, qualquer um dos menos importantes, com fome, e deram de comer, com sede, e deram de beber, e nus, e deram o que vestir, vocês fizeram a mim. Quando a igreja, os discípulos de Jesus, de alguma forma serve aqueles menos importantes, de alguma forma eles encontram a Jesus ali. Isso é um dos mistérios dessa passagem bíblica. Há algo que nós aprendemos de Jesus que nós não aprenderíamos sem servir essas pessoas. Mas é um projeto nulo, remuneração nula. É uma rua sem saída de projeto. Não tem para onde ir. Mas de alguma forma Deus sustentou, não sei até hoje como, eu já fui de conselho disso, não sei como funciona, quem já trabalhou em ONG sabe que é uma loucura, né? Ainda mais uma ONG que não tem como gerar pessoas que vão reverter renda. E por uma verdade, por essas verdades teológicas, a igreja, junto com outras igrejas parceiras, insistem nesse projeto. Porque é o que nós devemos fazer. E pessoas ali já tiraram períodos sabáticos do seu emprego para servir ali integralmente por um período, e depois voltar, e depois fazer meio período lá, meio período em outro lugar, e sei lá como isso deu certo. E talvez esta seja a história que você vai contar daqui a 20 anos. Eu não sei bem como funcionou financeiramente, como funcionou em questão de projeto, mas a minha fé estava firmada nestas verdades que Deus colocou para mim. E eu posso testemunhar, Ele esteve presente e Ele nunca faltou. E eu quero desafiar para que Deus nos dê a graça de fazer isso. Que o Espírito dEle nos permaneça firmes, fiéis às promessas que Ele tem nos falado.